Bom, a situação que a gente tinha era a seguinte. Tínhamos em Portugal um príncipe regente, Dom João, que não tinha sido educado para ser rei, para ser príncipe, porque Dona Maria, sua mãe, ela foi invalidada como louca. Ela, inclusive, vivia separado, vivia num palácio um pouco afastado de Lisboa, que era o Palácio de Querluz. Não sei se a pronúncia está certa, mas que depois a esposa de Dom João, Carlota Joaquina, a famosa Carlota Joaquina, vai morar lá com Dona Maria. E o primeiro filho de Dona Maria, Dom José, ele morre de varíola, principalmente pelas fortes crenças católicas portuguesas de não deixá-lo vacinar-se. E então Dom João assume o trono e ele era conhecido como marca por ser um rei extremamente indeciso, era uma pessoa tímida e feio para os padrões da época e com relacionamento conjugal muito complicado, mas que também tomou decisões importantíssimas, principalmente na chegada no Brasil, em que escolheu ir de antemão a Salvador para depois ir para o Rio de Janeiro, que era então capital. Enfim, a fuga da família real foi um fato que marca a história portuguesa, porque nenhum rei, um rei europeu, pisou em uma colônia sua fora do continente. Que foi esse fato, e era um fato que já, isso explica um pouco a primeira estrofe, que ele já era pensado. Quando existia uma crise em Portugal, Portugal é um país pequeno, com um exército não tão forte, poucas pessoas, extremamente dependente do Brasil. Para vocês terem uma ideia, Portugal era tão dependente do Brasil que ele importava mais do Brasil, ele comprava mais do Brasil, numa época que a balança comercial favorável era muito importante para a economia europeia, do que vendia. O Brasil tinha ouro, tinha fumo, tinha cana-de-açúcar. Inclusive, o Brasil, Portugal, vendia mais à Inglaterra produtos brasileiros do que qualquer outros produtos. Então, isso explica muito da importância do Brasil e de como se pensava vir para o Brasil, um país que tinha mais condições de se proteger e tudo mais. E existia uma grande peleja. Por quê? Napoleão, extremamente forte na Europa, já tinha destronado vários reis. Ele vai entrar num embate com a Inglaterra, e a Inglaterra tem uma frota marítima muito grande. Na Batalha de Trafalgar, ela se coloca como rainha dos mares, ela delega uma derrota a Napoleão. Então essa antiga aliada de Portugal, a Inglaterra, ser combatida por Napoleão, pela França, agora de uma outra maneira. Napoleão vai declarar o bloqueio continental. O que é isso? É o que acontece agora, inclusive, no mundo, com alguns países. Esses países são impedidos de comercializar com outros países, se isolando e sendo destruído por vários outros fatores que não são a guerra física. E foi o que aconteceu na época, e Portugal ficou nesse impasse. Apoio Napoleão Bonaparte e sou extremamente ameaçado pela Marinha Britânica, porque meu país fica em frente ao mar, e perco uma parceira comercial antiga, ou enfrento o exército mais temido da Europa, o novo César Napoleão Bonaparte. Essa decisão para uma pessoa indecisa como Dom João era uma coisa extremamente pesada, difícil, e ele estava entre essas duas opções e tinha uma terceira opção, que foi a tomada por Dom João, que era vir ao Brasil escoltado pela Marinha Britânica, que tinha duas ordens: ou bombardeava Portugal, como fez na Dinamarca, com 4 dias de tiros de manhã e de noite, ou escoltava Portugal para o Brasil, e aqui assinavam-se acordos econômicos, como a abertura dos portos para o comércio com os ingleses. No dia 1º de novembro de 1807, chega-se a notícia do Correio Parisiense que Napoleão disse que se Dom João não fizer o que ele quer, os Braganças não vão mais reinar na Europa, se Portugal não fizer o que ele quer.
E isso mexe muito, é um dos das principais causas para que Dom João tome essa decisão de fugir para o Brasil. E a França resolve que quem é mandado para essa expedição é o general Junot, Jean Junot, Jean Andoche Junot, mas não sei como se pronuncia o Andoche, né? Fica Andoche mesmo. E era um general, um oficial de segunda linha e conhecido por ser um péssimo estrategista, mas um bom combatente. O ataque ele foi às pressas, foi combinado entre Portugal e França para dividirem os territórios entre Espanha e França, para dividirem os territórios de Portugal, isso. E foi um exército conjunto. Só que esse exército ele tinha alguns novatos de guerra, era composto para a maioria por novatos e por estrangeiros que não estavam nem aí em defender Napoleão. E aí os interesses franceses. Esse exército passa por muitos percalços para chegar. Metade dos seus cavalos vão para o espaço. Das 25 mil pessoas que saíram da França, 700 morrem. Um quarto da infantaria se perde para procurar comida. Eles chegam maltrapilhos. Eles chegam com fome. Eles chegam sem conseguir segurar as próprias armas em Portugal. E o temido exército napoleônico chega com meio palmo de língua para fora em terras portuguesas. O que seria muito fácil de ser combatido. Mas Dom João fez essa decisão, veio para o Brasil e a nossa história é o que a gente conhece hoje. Então, se quiserem mais um pouquinho disso, dessa aula bacana, dessa aula gostosa que a gente teve, deixa um like, compartilha, pede alguns assuntos. E antes de desligar geral, eu vou ler para vocês alguns relatos de portugueses que vieram junto da comitiva de Napoleão Bonaparte. Aqui, página 54 do livro 1808 de Laurentino Gomes. Vamos lá. Estávamos numa situação difícil de acreditar, escreveu o barão Paul, que participou da invasão como general de divisão de Junot. Nossas roupas tinham perdido a cor e o formato. Meus dedos saíram das botas. A duquesa de Abrantes, mulher do general. Diz que o marido entrou em Portugal mais como fugitivo do que como enviado para anunciar ao povo a missão de tomar-lhe o país. Sem cavalaria, artilharia, cartuchos, sapatos ou comida, cambaleando de fadiga, a tropa parecia mais a evacuação de um hospital do que um exército marchando triunfante para a conquista do reino, anotou o historiador inglês Alan Manchester, ao descrever a invasão de Portugal. Então isso aí a gente vê porque na minha última estrofe da poesia e como a história prega peças na gente. Valeu, galera. Fui! A vinda para o Brasil não foi um fato inusitado, já era muito pensado pela coroa portuguesa. Mas a situação estava escabrosa. Eram duas forças opostas numa briga muito odiosa, os ingleses pelo mar e Napoleão batendo a porta. Nessa situação não se tem amigo, e o rei, muito indeciso, foi obrigado a fugir. E em 1808 chegava para as bandas daqui. Por decidir demais, saíram no aperreio, com algumas pessoas e os navios todos cheios. Mas o coitado de João não podia prever que quem vinha lhe vencer era um bocado de homens com roupa suja e com fome. Com meio palmo de língua para fora, logo se animaram ao ver o povo todo apavorado porque o rei de Portugal tinha ido embora.